Oi, benção. Pra você ter uma noção, é massa eu explicar quais os parâmetros que eu tô usando nesse vídeo. A primeira camada são teorias que qualquer um poderia imaginar sem gastar muito tempo pensando, ou teorias que a maioria da comunidade já conhece. Já a segunda tem coisa ali que eu só vi no TikTok ou nos comentários de algum vídeo no YouTube. Indo pra terceira camada do troção, são teorias que eu mesmo imaginei e criei, ou coisas que eu juntei de várias ideias e meio que fiz algo ali que até que faz sentido na minha cabeça. Aí o quarto nível são as teorias mais interessantes, ou que eu nunca tinha visto antes de fazer esse vídeo. Só as coisas mais cabulosas. Então, sem mais delongas, bora pra iceberg. A primeira camada. Conforme o caba vai lendo o mangá ou assistindo um anime, dá pra se acostumar com a ideia de ver um adolescente metendo um zerinho seguido de um voleio, ou um cara que nunca tinha jogado futebol antes, fazendo esse domínio absurdo aí. Vindo de uma pessoa que nunca tinha acompanhado futebol antes, eu achava que esse tipo de movimento era, sei lá, possível. Raro, mas possível. Só que eu caí na real quando eu vi essa cena do Loki correndo mais rápido que uma bola chutada pelo fudendo Kaiser Impact. Pra você ter uma noção, um chute médio de uma pessoa que não treina chega ali nos 50 km por hora. Já um jogador profissional consegue bater os 100. Mas a gente tá falando do Kaiser. Na obra é dito que o cara tem um chute mais rápido do mundo, superando até o Jingle Bell Noah. Então não seria um absurdo dizer que o Loki atingiu 200 km por hora naquele pique. E outra coisa que me faz pensar que esses caras não são humanos não, é a Metavision. Provavelmente, um jogador profissional consegue chegar no nível parecido de visão ali do Isagi, mas usar o cérebro do jeito que esse cara usa parece meio surreal. A gente tem exemplos como o Messi ou o De Bruyne, que tem uma visão do capeta, e que até podem enxergar o jogo do jeito que o Isagi enxerga, só que é meio doido pensar que esse cara vai evoluir ainda mais. E fora que esses personagens são jogadores perfeitos, eu nunca vi os caras errar um passe sequer. O grande drama do Pantera Vermelha é essa bomba relógio que ele chama de joelho. Sendo um dos melhores jogadores atualmente, o Shigiri tem o potencial de evoluir cada vez mais e um dia chegar no nível do Loki ou até ser mais rápido do que a tartaruga. Só que a teoria diz que durante uma partida importante, o Shigiri vai ter que se esforçar num nível que ele acabe lesionando a própria perna. O Shigiri compete com o Loki para ver quem chega na bola primeiro. Ele acaba ganhando, dando um passe ou fazendo um gol, para depois cair no campo se contorcendo de dor. Só que graças ao sacrifício dele, o Japão empata com a França e dá pro Isagi a chance dele marcar o último gol para no final ser o ganhador da Copa do Mundo. Não, com isso eu já virei um escritor, só falta o autor me contratar. Como a maioria das obras de esporte chegam nesse nível de capítulo aí, não é impossível imaginar que o Blue Lock também vai ter o mesmo destino, e talvez até passe dessa quantidade. Como por exemplo o Haikyuu com 400 capítulos, ou o fodendo Hajime no Ippo com mais de 1400. Pra botar em escala, os primeiros 3 arcos do mangá e a partida contra o Sub-20 tem em média ali uns 40 ou 50 capítulos cada. Já a Neo Egoist League teve até agora uns 146. Então se a gente for estimar mais ou menos ali o próximo arco, que é a Copa do Mundo Sub-20, com certeza vai ter bem mais que a Liga Neo Egoísta. Dá pra botar fácil que esse arco vai passar dos 500 capítulos. Aí, se o autor quiser botar uma Champions League ou mais arcos de treinamento, o mangá vai passar com certeza dos 1000 capítulos. Dos 1000 capítulos. Isso que eu não tô contando a Copa do Mundo oficial, que daí já vai mandar tudo pro caralho. Segunda camada. Bom, essa teoria tem alguns pontos que fazem sentido, só que outros nem tanto. Ela disse que o Sae já extraiu tudo que tinha do Shidou durante a partida contra o Sub-20. Lá ele viu que o cara tem muito talento, mas não o suficiente para competir contra os fodão do nível mundial. O autor da teoria também diz que o Cabelo Rosa vai ir para outro país jogar por uma outra seleção, o que não seria impossível, já que um jogador só pode mudar de país caso ele não tenha participado de uma seleção oficial, o que não é o caso do Sae, já que ele atua ali nas categorias de base. E bom, essa teoria não faz sentido por duas razões. A primeira é que o Shidou vai continuar evoluindo conforme ele for jogando e ficando mais velho, tipo, o cara tem o que, 17 anos? É que além do Shidou, o Sae disse com todas as palavras que o Isagi é quem vai mudar a seleção japonesa e que ele tem o que é preciso pra esmagar a minha rata. Mesmo que o cara tenha dito isso pra motivar o irmão dele, ainda eram palavras sinceras.
Só dizer que o cara tá nessa ainda porque ele é um livro cômico seria uma forma muito preguiçosa de responder essa pergunta. Então acompanha aqui. Mesmo o monge não tendo um corpo físico forte ou uma mente genial, ele ainda é um jogador de futebol. Então tudo o básico dele, como a finalização, o drible, domínio, não é horrível. Ainda mais se a gente for comparar o nosso mundo com o de Blaylock. Lá uma criança conseguiria jogar no nível mundial aqui. Só que mesmo assim, se você for comparar personagens secundários como o Otoya, o Nico, o Zantetsu, o Karazo, não faz sentido nenhum esse monge ainda estar na competição. Mas se você parar pra pensar, ele sempre deu a sorte de cair nos times mais fortes. Começando ali no time Z, depois fazendo dupla com o Shidou e entrando no Bastard. Então é por causa dessa sorte que é até aceitável que ele tenha ido tão longe. Só que o momento mais estranho é esse teste que tem depois da primeira seleção. Caso tu tenha lido o mangá pelo TikTok, esse era um treino de finalização. A bola surgia de um lado aleatório e o cara tinha poucos segundos para se posicionar e meter aquele chutão gostoso. Então meio que tem 3 explicações para como esse careca conseguiu passar disso daí. A primeira é que ele é simplesmente bom, só é ofuscado por aqueles malucos que estão jogando com ele. A segunda é que o cara ficou usando a arma dele para cometer falta e ganhar pênalti infinito. E a terceira é que o autor simplesmente tem medo de abandonar o personagem. Layer 3. Bom, lá no começo, o Ego disse para os atacantes que eles iriam participar de vários testes para no final sobrar só 5 dos 300 que estavam ali. Esses 5 iriam entrar na seleção do Sub-20, enquanto o resto ia para casa do cara. Só que conforme o mangá foi fazendo sucesso e as edits foram sendo criadas, o autor viu que ele podia estender a obra ainda mais e salvar alguns personagens ali. Então o cara foi lá e só criou aquela partida contra aqueles 5 jogadores de nível mundial como uma fachada mesmo. A gente viu que até o top 5 do Blaylock não era nenhuma, e que contra a gente daquele nível os caras só podiam aceitar ser molestados. O autor meteu aquela partida contra o Sub-20 do Japão, que foi muito foda, e agora a liga não é egoísta pra hypar ainda mais o mangá. E parece que deu boa. Esse aqui eu posso ter dado uma viajada, mas se liga. Como todo mundo sabe, a gente tem aqueles goleiros de holograma aí. Basicamente, os caras pegaram as habilidades dos melhores goleiros do mundo e implantaram naquele robô. Então pensa comigo, o que impede os mesmos programadores pegarem as informações do Pelé, Zico, Maradona e criarem vários hologramas desses caras aí? Claro, enquanto um goleiro fica os 90 minutos ali na mesma área, um lateral ou um meia central percorre praticamente o campo todo. Então seria um nível ali a mais de tecnologia que os caras iam precisar usar. Mas vindo do Blaylock, eu não acredito que seja impossível. E isso poderia ser até um arco de treinamento. Imagina o Blaylock enfrentando a seleção de 70. Seria muito foda. Quarta camada. O primeiro ponto é que o aniversário do Bashira é dia 8/8, que é um número ali usado comumente por jogadores que são meias centrais. E os números que ele já usou na camisa foram o 8 e o 16. Aí sobre os passes dele, tanto o Nagi quanto o Isagi já elogiaram bastante. Fora que esse é o motivo que fez aquele cabeludo lá escolher ele na segunda seleção. Além de que o cara é um jogador que consegue atacar e defender bem. Por isso que o Ego botou ele como um lateral, ao invés de um centroavante. Só que eu não acredito muito nessa teoria, porque o estilo dele tá mais pra um atacante, que só precisa correr, driblar e criar jogada e não ter nenhuma responsabilidade com a defesa. Diferente de um meia, como a teoria sugere. Além de que o cara foi treinado pelo Lavinho. Tá na cara que ele vai ser o sucessor do atacante. Bom, o Ego, desde o começo, é esse personagem bizarro, estranho, maluco, que não tem um passado muito bem aprofundado. A gente vê o quão geniais são as ideias dele, e ele sempre passa essa vibe de cara mais experiente, que já conhece muito sobre esse mundo aí da pelota. Então é meio estranho que um maluco cheio de marra e experiência como ele não tenha tanta fama quanto aqueles outros caras de níveis mundiais. Tipo, ele é reconhecido pela Anri e é dito que o Noah era o rival dele 10 anos atrás. Então, por que diabos nenhum dos outros personagens como o Isagi ou o Kira reconheciam o cara lá no começo do anime? Bom, a chave pra entender tudo
é a teoria que o Ego era um dos 11 jogadores mais promissores da sua geração. Por isso o Snuff, que também era uma das grandes promessas e estava ali no meio competindo e participando dos campeonatos, conhecia ele. Já os representantes e os empreendedores do Japão não conhecem o Jinpachi porque os caras só se importam com os números e não com os jogadores. Aí você pode até pensar, tá, mas por que a cerveja Kaiser e o Saez são conhecidos mundialmente, mesmo estando nas categorias de base ali? Bom, eu não faço a mínima ideia, mas talvez seja por causa da diferença de tempo. Pra você ter noção, a época de ouro ali do Ego foi em meados de 2008. A internet não era tão popular, não conseguia cobrir tanto espaço quanto a de hoje em dia. Agora, o que aconteceu para ele parar de correr atrás do sonho de virar o melhor jogador e começar a tentar criar o melhor jogador, eu não achei nenhuma teoria que fizesse algum sentido. Vai ver, o cara tava mais afim de comer macarrão do que virar o melhor. Finalizando aqui com a teoria que eu mais acho interessante. Os cientistas fodão dizem que o nosso lado esquerdo do cérebro é quem cuida da parte racional e cria pensamentos lógicos. Já o lado direito cuida dos sentimentos e da intuição, a parte mais emocional mesmo. Então, se você parar pra prestar atenção nos painéis do mangá, quando um personagem tá sendo mais lógico, ele tem o destaque no olho esquerdo. Já quando o personagem tá sendo mais emocional ali, os painéis vão focar no olho direito dele. Se isso não for uma coincidência absurda, o autor é um dos caras mais geniais do trabalho dele. Nossa, que babado de... E bom, o iceberg é isso aí. Eu tive que dar uma sacrificada em todos os vídeos que estavam aí na conta por causa da monetização que tinha sido negada. Inclusive, um que pegou 100k de views, nem parece. Como eu sempre quis ter um iceberg no meu canal, meio que esse é o motivo de eu estar recriando esse vídeo. E eu até pensei em só reeditar o vídeo e postar sem adicionar nada de novo, mas aí ficaria meio sem graça pra galera que já assistiu o vídeo. Então eu vou estar reescrevendo os roteiros aí e repostando algumas pérolas. Tudo pra você ter uma experiência mais... gostosa, eu acho. E fora isso, aí na descrição vai estar um link de afiliado, mas é só para caso tu já ia comprar algo na plataforma mesmo, até porque meus inscritos são tudo fudidos. No mais, eu acho que era isso. Tchau, benção.